Olá a todos, meus amados irmãos em Cristo Jesus, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Graças a Deus, mais uma semana. Deus seja louvado, Pai nosso que estás nos céus, que o teu nome seja santificado em todo o tempo, Senhor, em todo o lugar. Venha a nós o teu reino e seja sempre feita a tua vontade na terra, assim como ela é feita no céu. Obrigado, Senhor, pelo pão diário que tu nos dás, por todas as pequenas coisas que, infelizmente, muitas vezes nós não damos valor, mas que são essenciais para o nosso dia a dia aqui. Obrigado, Senhor, por essas coisas. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos ofende, e não nos deixes cair em tentação, Senhor, mas em vez disso, livra-nos do mal. Eu peço somente a Ti, porque Teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, eu oro, agradecendo-te. Amém. Glória a Deus, amados. São 7 horas e eu vou começar a aula supostamente agora no seminário. Então eu estou um pouco atrasado, mas eu acho que será tranquilo se chegar um pouquinho atrasado. Mas isso para vos dizer que hoje eu vou ler, ok? Eu não vou falar assim tanto quanto é normal, ok? Eu vou ler, nós vamos começar a nossa leitura em Josué 11. Eu espero que todos estejam bem. Amados, lembrem-se de orar uns pelos outros, para que Deus seja glorificado através da vida de cada um, obviamente. E como incentivo, não só físico, emocional, mas aqui eu falo também espiritual, que é muitas vezes aquilo que nós damos menos atenção, mas não deixa de ser, e até eu digo, talvez o mais importante. Glória a Deus, amados, em todo o tempo. Josué 11. Quando Jabim, rei de Azor, soube do que havia acontecido, enviou mensagens aos seguintes reis: a Jobab, rei de Madom, ao rei de Sinrom, ao rei de Axaf, a todos os reis da região montanhosa ao norte, aos reis do Vale do Jordão, ao sul da Galileia, aos reis das colinas do oeste, aos reis de Nafote-dor, a oeste, aos reis de Canaã, a leste e a oeste, aos reis dos amorreus, dos hititas, dos ferezeus, dos jebuseus, da região montanhosa e dos heveus das cidades nas encostas do Hermon, na região de Mispá. Todos esses reis saíram para lutar. Juntos, seus exércitos formavam uma grande multidão, como a areia na beira do mar, equipados com muitos cavalos e carros de guerra. Os reis se uniram e acamparam ao redor das águas perto de Merom para guerrearem contra Israel. Então o Senhor disse a Josué: não tenha medo deles. Amanhã, a esta hora, eu os entregarei todos mortos a Israel. Vocês deverão cortar os tendões de seus cavalos e queimar seus carros de guerra. Josué e todo o exército foram às águas perto de Merom e atacaram de surpresa, e o Senhor deu a Israel vitória sobre seus inimigos. Os israelitas os perseguiram até a grande Sidom, até Misrefot-maim e até o vale de Mispá, a leste, e não sobrou nenhum guerreiro inimigo com vida. Então Josué cortou os tendões dos cavalos e queimou todos os carros de guerra, conforme o Senhor havia ordenado. Depois Josué voltou, tomou Azor e matou seu rei. Em outros tempos, Azor havia sido a capital de todos esses reinos. Os israelitas mataram e destruíram completamente todos que viviam na cidade sem deixar sobreviventes. Ninguém foi poupado. Por fim, Josué queimou a cidade. Josué matou todos os outros reis e seus povos e os destruiu completamente conforme Moisés, servo do Senhor, havia ordenado. Mas Israel não incendiou nenhuma das cidades construídas nas colinas, exceto Azor, que Josué queimou. Os israelitas tomaram todos os despojos e os animais das cidades destruídas, mas mataram todos os seus habitantes sem deixar sobreviventes. Conforme o Senhor havia ordenado a seu servo Moisés,
Também Moisés ordenou a Josué e ele obedeceu fielmente a todas as ordens que o Senhor tinha dado a Moisés. Assim Josué conquistou toda aquela terra, a região montanhosa, todo o Negueb, toda a região ao redor da cidade de Gozan, as colinas do oeste, o Vale do Jordão, os montes de Israel e as colinas próximas. O território israelita se estendia agora desde o monte Halak, que sobe em direção a sair até Baal-Gad, no Vale do Líbano, ao pé do monte Hermon. Josué capturou e matou todos os reis desses territórios depois de guerrear contra eles por muito tempo. Ninguém na região fez tratados de paz com os israelitas, exceto os heveus de Gibeon, como nós lemos na sexta-feira. Todos os outros foram derrotados na guerra, pois o Senhor lhes endureceu o coração para que lutassem contra Israel. Por isso foram completamente destruídos sem misericórdia, conforme o Senhor havia ordenado a Moisés. Nesse período, Josué destruiu todos os descendentes de Enac da região montanhosa de Hebron, Debir, Anab e de toda a região montanhosa de Judá e Israel. Matou todos eles e destruiu completamente suas cidades. Não sobreviveu nenhum descendente de Enac em todo o território dos israelitas, embora restassem alguns em Gaza, Gat e Asdod. Assim Josué assumiu o controle de toda a terra conforme o Senhor havia instruído Moisés. Josué a entregou ao povo de Israel como herança e a repartiu entre as tribos. E, por fim, a terra descansou da guerra. Estes são os reis a leste do Jordão que os israelitas mataram e de cujas terras se apossaram. Seu território se estendia desde o vale de Armon até o monte Hermon e incluía toda a terra no lado leste do Vale do Jordão. Derrotaram Seom, rei dos amorreus, que vivia em Esbom. Seu reino abrangia Aroer, à beira do vale de Arnon, e se estendia desde a cidade no meio do vale até o rio Jaboque, que é a divisa com os amonitas. Esse território incluía toda a metade sul de Gileade. Seom também controlava o Vale do Jordão e algumas regiões a leste, desde o mar da Galileia ao norte até o mar Morto ao sul, incluindo o caminho para Bet-Jesimote e, mais ao sul, as encostas do Monte Pisgah. Derrotaram Og, rei de Bazã, e o último dos Refaíns, que vivia em Astarote e em Edrei. Quem não sabe pode ler este nome Refaíns, né? Mas não, é dos Refaíns. Ele governava o território que se estendia desde o Monte Hermon até Salcá, ao norte. Toda a região de Bazã, a leste, até a divisa com os reinos de Jesur e Maaca, a oeste. Esse território abrangia a metade norte de Gileade até a divisa com Seom, rei de Esbom. Moisés, servo do Senhor, e os israelitas haviam destruído o povo do rei Seom e o povo do rei Og. Moisés havia entregado a terra deles como propriedade às tribos de Ruben, Gad e à meia tribo de Manassés. Esta é a lista dos reis que Josué e os israelitas derrotaram a oeste do rio Jordão, desde Baal-Gad, no vale do Líbano, até o monte Halak, que sobe em direção a Seir. Josué deu essa terra como propriedade às tribos de Israel e a repartiu entre elas. A terra abrangia a região montanhosa, as colinas do oeste, o vale do Jordão, as encostas dos montes, o deserto e o Negueb. Nessa região viviam os hititas, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Estes são os reis que Israel derrotou. Rei de Jericó, o rei de Ai, próxima a Betel, o rei de Jerusalém, o rei Hebron, o rei de Jarmut, o rei de Laquis, o rei de Eglon, o rei de Gezer, o rei de Debir,
o rei de Geder, o rei de Orma, o rei de Arad, o rei de Libna, o rei de Adulão, o rei de Macdá, já vai em 15, o rei de Betel, o rei de Tapua, o rei de Éfer, o rei de Afec, o rei de Lassaron, o rei de Madon, 21, o rei de Azor, o rei de Sinron-Meron, o rei de Axaf, o rei de Taanac, o rei de Megido, o rei de Quedes, está aqui embaixo a dizer quantos, o rei de Jocneão, no Carmelo, ou Carmelo, o rei de Dor, na cidade de Nafote Dor, o rei de Goim, em Gilgal, e o rei de Tirza. Amados, ao todos os israelitas, um povo supostamente pequeno, né, em termos de combate, em termos de combatentes, guerreiros, etc., derrotaram 31 reis, ou seja, acabaram com 31 reinos. Impressionante, amados. Eu vou partir já aqui para Lucas. Eu disse porque no início da live são 19:09. Então eu estou um pouco atrasado para a aula no seminário. Então é por isso, ok? Lucas 17, a partir do versículo 11. Dirigindo-se a Jerusalém, Jesus chegou à fronteira entre a Galileia e Samaria. Ao entrar num povoado dali, 10 leprosos, mantendo certa distância, clamaram: Jesus, mestre, tenha misericórdia de nós. Ele olhou para eles e disse: vão e apresentem-se aos sacerdotes. E enquanto eles iam, foram curados da lepra. Um deles, ao ver-se curado, voltou a Jesus, louvando a Deus em alta voz. Lançou-se a seus pés, agradecendo-lhe pelo que havia feito. Esse homem era samaritano. Ele não era judeu, ele não era assim conhecido ou seguidor das leis judaicas. Ele era samaritano. O povo que os judeus desprezavam na altura. Não sei se ainda desprezam hoje, nem sei se existe o povo samaritano ainda. Jesus perguntou: não curei 10 homens? Onde estão os outros 9? Ninguém voltou para dar glórias a Deus, exceto este estrangeiro. E disse ao homem: levante-se e vá, sua fé o curou. Amados, eu não sei se os outros ficaram com a lepra novamente, eu não sei. Eu sei que este aqui ficou curado. Os outros ficaram ou temporariamente curados ou ficaram literalmente curados sempre, ok? Agora este aqui eu sei que ficou, ele estava a caminho, ficou curado e quando voltou deu glórias a Deus por meio de Jesus e Jesus disse: oh, levanta-te e vá, porque ele estava obviamente debruçado, adorando a Jesus. A tua fé o curou. A fé em quem? Em Cristo Jesus. Nunca podemos pensar que a fé é nossa. A Bíblia diz em Efésios que a fé é dom de Deus. Se nós acreditamos e o facto de acreditarmos é dom de Deus, então nós temos que entender que nós somos nada. Se temos fé, é porque Deus assim fez com que tu e eu tivéssemos essa fé. Porque tu e eu estávamos mortos em pecados, nas ofensas. É importante nós lembrarmos disto, amados. Certo dia os fariseus perguntaram a Jesus: quando virá o reino de Deus? Jesus respondeu: o reino de Deus não é detectado por sinais visíveis. Não se poderá dizer está aqui ou está ali, pois o reino de Deus já está entre vocês. Então ele disse a seus discípulos: aproximam-se os dias em que desejarão ver o tempo do Filho do Homem, mas não o verão. Dirão a vocês: vejam, lá está, ou aqui está ele, mas não os sigam. Porque assim como o relâmpago lampeja e ilumina o céu de uma extremidade à outra, assim será no dia em que vier o Filho do Homem. Eu acho interessante, amados, porque existem umas teorias acerca do final dos tempos. Que Jesus virá quase como que em silêncio. Não, a Bíblia diz claramente que não. Ok, aqui está claramente a dizer que não. Ok, eu ainda não vi o filme, nem o antigo, nem o recente. Pelo menos eu não me lembro de ter visto o antigo. Deixados para trás, eu não faço ideia. Eu já ouvi algumas coisas sobre esse filme, mas eu nunca vi, ok? Mas se por acaso a vinda ou
a vinda de Cristo Jesus é feita de maneira silenciosa, é que não está correto, ok? Então eu não sei. Mas a igreja vai ser arrebatada silenciosamente. Eu também não vejo isso aqui, ok? Então eu acho que não. Acho que vai ser arrebatada quando Cristo vier. Assim como está aqui, bem visível, ok? Mas primeiro é necessário que ele sofra, Jesus Cristo aqui. Que ele sofra terrivelmente e seja rejeitado por esta geração. Quando o Filho do Homem voltar, será como o tempo de Noé. Naqueles dias, o povo seguia sua rotina de banquetes, festas e casamentos, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio que destruiu a todos. E o mundo será como no tempo de Ló. O povo se ocupava de seus afazeres diários, comendo e bebendo, comprando e vendendo, cultivando e construindo, até o dia em que Ló deixou Sodoma. Então fogo e enxofre ardente cairá do céu caíram do céu e destruíram a todos de Sodoma e Gomorra aqui. Sim, tudo será como sempre foi até o dia em que o Filho do Homem for revelado. Nesse dia, quem estiver na parte de cima da casa, não deixa para pegar suas coisas. Quem estiver no campo, não volte para casa. Lembre-se do que aconteceu à esposa de Ló. Amados, eu lembro-me aqui o que aconteceu, mas eu não sei ao certo o que isso significa aqui. Será que é? Eu não sei. Não sei mesmo. Eu entendo o que está aqui de maneira literal, não sei mais do que isso, ok? Quem se apegar à própria vida a perderá. Quem abrir mão de sua vida a salvará. Naquela noite, duas pessoas estão dormindo na mesma cama. Então, nós vemos que isto é algo que vai acontecer e que toda a gente vai saber que isso está a acontecer. Então, não é algo silencioso. Quando nós vemos aqui, naquela noite, duas pessoas estarão dormindo na mesma cama. Uma será levada e a outra deixada. Duas mulheres estarão moendo cereal no moinho. Uma será levada e outra deixada. Dois homens estarão trabalhando juntos no campo. Um será levado e outro deixado. Supostamente aqui faz lembrar o quê? O arrebatamento da igreja, certo? Mas não é de maneira silenciosa. Não é de maneira que ninguém saiba. Não. A Bíblia, o contexto aqui está explícito. Jesus vem, toda a gente vai saber. Não é, está ali a acontecer. Ou tá... Não. É algo claro em que todas as pessoas vão saber, ok? Tanto é que supostamente daria para voltar para trás e buscar alguma coisa. E depois ele diz o quê? Lembrem-se da esposa de Ló. E logo a seguir diz que isto vai acontecer. Eu acho que os deixados para trás tem muito a ver com isto aqui. Eu não tenho a certeza. Eu nunca vi esse filme. Pelo menos que eu me lembro. Nem o antigo, nem o novo. Então, se por acaso é de maneira silenciosa, nós já vemos aqui claramente, segundo o que está aqui, eu estou a dizer segundo o que está aqui, que é contra isto, ok? Então, se for algo em que as pessoas, em que seja mesmo algo em que toda a gente vai saber claramente que é Cristo Jesus a voltar, e isto acontecer, esta parte que nós lemos aqui, então aí faz sentido. Agora, se for de outra maneira, biblicamente falando, eu não vejo, mas eu também nunca estudei escatologia, ou seja, nunca estudei essa parte do final dos tempos, assim, afincadamente. Mas, segundo o que eu vejo aqui, é isto, ok? Então, não sei, de outra maneira. Nós estamos em Lucas 17, é bom lembrar isso. Senhor, onde isso acontecerá? Perguntaram os discípulos. Jesus respondeu, onde estiver o cadáver, ali se juntarão os abutres. Ou seja, tão certo quanto. Isso vai acontecer assim, em todo o lugar. Salmos 84, 1 a 12. Ao regente do coral, salmo dos descendentes de Corá, para ser acompanhado com instrumentos de cordas. Como é agradável o lugar de tua habitação, ó Senhor dos exércitos. Sinto desejo profundo, sim, morro de vontade de entrar nos pátios do Senhor. Eu não gosto dessa expressão, eu não uso essa expressão, eu não sei se isto está no original, não tenho aqui agora como ver. Eu vou deixar em aberto. Se Deus me permitir, eu amanhã eu me lembrarei de falar sobre isto aqui. Eu entendo a expressão morro de vontade, mas isso é um pouco contraditório, né? Eu entendo que quer dizer, uau, tenho tanta vontade que quase que morro. Morro de rir com isso. É essa expressão aí, ok? Eu estou-me a rir muito, tenho muita vontade, mas não será a expressão mais bíblica para se colocar aqui, ok? Não sei se o tradutor fez isto, o original está mesmo a querer dizer isto, ou se isto aqui foi apenas o tradutor que colocou. Eu tenho que procurar sobre isso aqui.
Com todo o meu coração e todo o meu ser aclamarei ao Deus vivo. Até o pardal encontra um lar, e a andorinha faz um ninho e cria seus filhotes perto do teu altar. Ó Senhor dos Exércitos, meu Rei e meu Deus, como são felizes os que habitam em tua casa, sempre cantando louvores a ti. Como são felizes os que de ti recebem forças, os que decidem percorrer os teus caminhos. Quando passarem pelo vale do choro, ele se transformará num lugar de fontes revigorantes. As primeiras chuvas o cobrirão de bênçãos. Eles continuarão a se fortalecer e cada um deles se apresentará diante de Deus em Sião. Ó Senhor, Deus dos exércitos, ouve minha oração, escuta, ó Deus de Jacó. Ó Deus, olha com favor para o Rei, nosso escudo. Mostra bondade ao teu ungido. Um só dia em teus pátios é melhor que 1000 dias em qualquer outro lugar. Glória a Deus. Prefiro ser porteiro da casa de Deus a viver na morada dos perversos. Reparem, prefiro estar à porta, ser o porteiro. Supostamente uma coisa assim não tão honrada. Mas ele diz, prefiro ser porteiro da casa de Deus do que a viver na morada dos perversos, a viver no palácio dos perversos. Pois o Senhor Deus é nosso sol e nosso escudo. Ele nos dá graça e honra. Aqui não está a dizer que Deus é o sol, ok? Deus fez o sol, mas Deus não é o sol. Aquele sol ali. O que está aqui a dizer é que Ele é a nossa luz, nosso guia e nosso escudo. Ele nos dá graça e honra. O Senhor não negará bem algum àqueles que andam no caminho certo. Ó Senhor dos exércitos, como são felizes os que confiam em Ti. Vocês, por experiência própria aqui em Cristo Jesus, podem dizer amém? Amém. Glória a Deus. Como são felizes os que confiam em Deus. Provérbios 13, 5 e 6. O justo odeia mentiras, o perverso causa vergonha e desonra. O justo odeia mentiras, o perverso causa vergonha e desonra. A justiça guarda o caminho do íntegro, mas a perversidade desencaminha o pecador. Glória a Deus, meus amados irmãos. Permaneçamos todos na Bíblia Sagrada para que ela permaneça em nós. São 19h20. Deus seja louvado. Aqui agora, quando eu estou aqui a gravar, ok? Para vocês são 9h20, então. Deus seja louvado em todo o tempo. Glória a Deus, amados, e até amanhã, se Deus quiser. Oremos uns pelos outros. Amém.